de Pablo. Começando Drop com Pablo Queiroz. Fala Caião, fala Braulio, fala galera do Papo de Graça. Estou aqui com meu querido amigo Arthur, um amigo muito querido que eu estou querendo ajudar ele aqui, um dilema que ele está vivendo. E eu sei, Caião, que você vai me ajudar aqui. E eu tenho certeza que o problema dele também pode ajudar outras pessoas. Arthur, fala aí com o Caio. Salve, pastor, tudo bom? Sou seu fã, um grande admirador do seu trabalho, da sua integridade, da sua pessoa. E eu tenho uma pergunta para o senhor aqui. É o seguinte, eu sou músico, toco na noite e eu vivi aí na prostituição, na maluquice, na orgia. E aí casei com uma mulher de Deus e a minha mãe, que gosta muito dessa coisa da música, da bebida, da maluquice aí da noite, ficou brava. Também sou filho único e ela não é liberta, e a minha mulher é uma mulher de Deus e ela está fazendo tudo para acabar com o nosso relacionamento. Ela não aceita, ela acha que eu sou o marido dela, que eu tinha que ficar aí na noite cantarolando, bebendo cerveja. Ela preferia que eu me acabasse na prostituição do que casasse com uma mulher de Deus, fosse convertido, e até agora vou vir ministrar louvor. Então, o que o senhor tem a dizer aí? O que eu faço por essa pessoa? Como é que eu lido com essa situação? Ele falou muito também sobre o sofrimento que a mãe dele. Ele quer ajudar a mãe dele, ela mora sozinha, ela é meio que dependente psicologicamente dele, até financeira, ela está torrando todo o dinheiro dela, e ele quer saber como é que faz para poder também resolver isso, ajudar ela. Ela tem um vício de jogo, né? Tremendo, que já devastou todo o patrimônio dela. Aí a gente quer ajudar como ele lidar com a mãe, e agora nessa nova fase aí que ele está casado, a ex-mulher perturbando também, mas ele quer viver em paz. Só que a mãe dele agora é o maior problema. Ele quer... Como é que faz para ajudar uma mãe que está doente psicologicamente, emocionalmente? É uma mulher que quer dominar ele, que acha que ele é o marido dela. Ele é não apenas filho, mas marido. Aí está com essa possessão. Como lidar de forma sábia, para não perder a mãe e ao mesmo tempo ter a liberdade de viver a sua vida em família. Como um adulto normal. Como um adulto normal. Então esse aí é o Drop de hoje. Inclusive, Arthur vai me ajudar lá no Caminho da Graça aí, no Recreio. E tamo aí. Santa Corja, beijão! Ô, Pablito, deixa eu compartilhar aqui com o Braulio para ver se eu entendi a história. Tá, toda. vamos lá. O que você entendeu? Eu entendi que é o seguinte, ele era um cara da noite, né? Músico da noite, tocava em todos os bares, tomava Só um parênteses, é porque o som aqui que chegou para cá, especialmente quando ele falou, estava assim meio ecooso pro meu ouvido. Eu fiquei sem entender bem algumas palavras. Sim, aí ele tocava na noite, é músico da noite, né? Foi casado, separou da mulher, filho único de uma senhorinha, que gostava do fato dele ser músico, dele tocar, da bebedeira, que ele parece que ele estava na louca, ele estava vida louca. Mas a mãe gostava. A mãe apoiava isso. Aí ele vai e separa da esposa e casa com uma outra mulher que é crente, que é uma mulher da igreja e tal, não sei o quê. Aí ele larga à noite e vai fazer louvor. E ele começa a ter um conflito com a mãe dele, porque a mãe dele acha que ele não deve fazer isso, que ele deve continuar vivendo a vida dele, tocando nos bares da vida. A mãe dele acha que ele era mais rentável quando ele tocava nos bares da vida e estava na maluquice, conforme as palavras dele. Isso, e ele é filho único dessa senhorinha, deve ter sido criado com a mãe até os 40 e ontem. Né? E ela mora só, ela tem uma questão psicológica com ele muito forte, que o Pablo coloca. E aí, o que ela tá fazendo? É um ataviamento jocástico. Tem uma relação jocástica com a mãe. E aí, o que a mãe tá fazendo agora é fazendo de tudo para destruir a relação dele com essa nova mulher, que ele está com ela agora, e ele refreou um pouco essa coisa. Só que, pelo relato dele, ele abandonou a noite geral. E tá tocando somente. E a mãe tá zangada porque ele tá só no louvor. Porque ele tá só no louvor. E a velha também, que é a mãezinha dele, a senhorinha, ela é viciada em jogo. E ela pega a graninha dela, que é de... Ela precisa que ele ganhe mais dinheiro para ela também alimentar esse lado, essa sombra
dela no vício do jogo, essa dependência intensa. Mas pelo relato, parece que ela não é tão dependente financeiramente dele. Ela tem a graninha dela, mas ela está destruindo a grana dela. Como é que ele perguntou aí no final? A dependência psicológica. É só psicológica, não é financeira? O Pablo relata sim. Eu entendi na última fala do Pablo como é que ele fazia para continuar ajudando, não é financeiramente. Porque talvez tem dois aspectos. Primeiro é o psicológico e segundo que ela torra a grana toda dela, então ele tem que salvar ela no final. Foi o que eu falei, eu acho que o jogo, o que quer que ela tenha, ela devora e quer o dinheiro dele para alimentar o jogo. Queria uma ponta dele. Então salvar. Tá na hora de você emancipar sua mãe. Emancipar. Porque se você não emancipar sua mãe, ela não vai emancipar você jamais, meu filho. Aí, amar uma pessoa que apresenta condições para ser amada é uma coisa muito difícil, porque a gente frequentemente tem que quebrar as condições da pessoa, que em geral são condições de sequestro, a ação que faz reféns. Quando alguém se sabe amado e diz que só reconhece o seu amor se você fizer as coisas do capricho e do desejo dela, isso é uma coisa difícil de manter essa relação, a menos que você tenha coragem de quebrar essa relação de codependência, sua para com ela, dela para com você. No caso, é você que vai ter que quebrar, ela nunca vai te ajudar a quebrar isso. Ela está velha, viciada na velhice dela, nos maus hábitos dela, nas chocarrices dela, nas implicâncias dela, nas ninharias dela. A gente vai ficando velho. Se não mantiver a mente atenta e autocrítica, a pessoa vai ficando cheia de coisas pequenininhas e de desejos. Isso eu estou falando de gente boa. Agora imagina uma pessoa que passou a vida inteira de maneira amorfa, sem caráter, privilegiando narcisisticamente só seus próprios desejos, vontades e caprichos, e que tem um filho de estimação, que é também uma espécie de eunuco cuidador dela, que existe para serviço dela, de cujo serviço ela não quer abrir mão. É esse trabalho filialmente escravo, é esse sequestrado filial no qual você se tornou, é esse refém que a maternidade dela tenta fazer e manter. Então você precisa quebrar isso. Como é que a gente quebra? Não mais atendendo a esses desejos, não mais dando ouvido, não mais nem mesmo respondendo a esse tipo de demanda. A gente visita quando necessário, a gente deixa de morar nessa casa se ainda mora, precisa sair, precisa se afastar, precisa botar ordem, precisa construir, riscar uma linha, uma fronteira entre a vida privada de um adulto que é você e a relação de um filho com a mãe, que acontece do outro lado da linha. Houve um tempo em que você viveu sob os auspícios dela. Depois você continuou sob os auspícios dela, infantilizando e maturando a sua alma. Agora, essa outra mulher começa a acordar você. E a idade também, afinal, você já deve ter o quê? 40 e tantos anos. Entrou na meia-idade. Então, não pode haver nenhum tipo de barganha. Isso aí teria que ter acabado há uns 20 anos atrás. Na sua vida, no mínimo. Mas ela não vai deixar acabar. Você tem que cortar, tem que quebrar esse vínculo. Isso vai ser riscando essa linha e explicando, dizendo, olha, não é assim, a minha vida será vivida como eu quero vivê-la. Assim como eu lamento muito que você jogue, eu lamento muito um monte de outras coisas, mas é a sua vida. E eu respeito a sua vida e demando respeito pela minha. E o seu capricho não terá mais nenhuma manutenção da minha parte. E eu também não aceito mais nenhuma cobrança culposa.
que você use na intenção de me manipular. Não. Eu sou um adulto tomando decisões que eu julgo saudáveis para mim, para você e para os demais, como qualquer outro adulto. Então, é simples e é difícil. É simples porque é simples. É difícil porque o vício mental, a dependência emocional, são grilhões invisíveis de um poder extraordinário na cabeça de alguém que ficou tantos anos condicionado. De fora, parece uma tolice. Do lado de dentro, é uma grande dependência. Use o fato de que de fora é uma tolice, de que as portas estão abertas. E aguente o tranco, porque você vai ter muitos refluxos. Você vai ter muitos impulsos de síndrome de Estocolmo, dessa mamãe Estocolmo, que é a tua sequestradora. De vez em quando vai dar uma reação culposa, você vai querer voltar e agradar e fazer todos os desejos dela. Não faça isso. E outra coisa, também não transfira nenhum poder para a sua atual mulher. Você tem que fazer isso por causa de você, da sua consciência, da sua saúde mental. Boa. Não porque a sua mulher atual demanda. Também não. Ruim demais. Então, você cresceu, você é um homem livre, nem é o maridinho da mulherzinha, nem é o filhinho da mamãe. Você é um adulto que vai decidir e não vai dar explicações para ninguém. É o que o bom senso natural de um adulto já deveria ter feito acontecer na sua vida há muitos anos. Aproveite para não envelhecer assim. Tá bom, meu querido? Um beijo para você e pro Pablito. É o Drop. E aí, Braulio?